Às 22h30 da segunda-feira, no horário de Brasília, os Estados Unidos paralisaram todo o envio de ajuda militar para a Ucrânia. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a paralisação se aplica a todos os armamentos fora do território da Ucrânia, inclusive os que ainda estavam a caminho do país. A medida seria uma ordem direta de Trump, como um símbolo de seu comprometimento de acabar com o conflito no leste europeu. Agora, a pergunta é: será que a Ucrânia poderá resistir aos russos por muito tempo? Porque os norte-americanos afirmam que a Ucrânia não resistirá além de agosto de 2025. Este é o tema deste vídeo. Fique atento até o final e se inscreva no Gazeta do Mundo se ainda não for inscrito. De acordo com fontes do The Wall Street Journal, a Ucrânia agora produz ou compra 55% do seu armamento, com os Estados Unidos fornecendo cerca de 20% e a Europa cerca de 25%. O Instituto Kiel para a Economia Mundial, com sede na Alemanha, informa que desde o início do conflito, em grande escala, os Estados Unidos forneceram 66 bilhões de dólares em ajuda militar, enquanto as contribuições europeias totalizam 62 bilhões de euros. A estimativa do próprio Pentágono é semelhante, colocando o apoio militar dos Estados Unidos em 65,9 bilhões. Financeiramente, a Europa poderia intervir para preencher a lacuna se a ajuda dos Estados Unidos é interrompida, mas o financiamento é apenas parte da problemática equação. Saber o quanto exatamente a Ucrânia poderá se manter em condições de combater a Rússia sem receber insumos militares dos Estados Unidos, como armamentos e munições, é uma tarefa bem difícil. Existem muitas variáveis no meio disso tudo. Uma delas é que os europeus podem tentar substituir o papel dos norte-americanos no fornecimento de armas, embora praticamente ninguém entre os líderes europeus diga que isso é possível tendo em vista diversos fatores da atualidade. Alguns dos sistemas de armas fornecidos pelos Estados Unidos são essenciais para as Forças Armadas da Ucrânia e substituí-los seria difícil, se não impossível, e isso não é uma questão de dinheiro. Muitos dos sistemas de armas são produzidos em quantidades limitadas na Europa. Outros, nem ao menos, são fabricados lá. O primeiro problema de Kiev seria repor seu arsenal de mísseis do sistema antiaéreo Patriot. Apesar de ele ser incapaz de abater os mísseis hipersônicos russos, o armamento tem o seu valor. Só que suas munições são produzidas exclusivamente em território norte-americano. Com a falta de mísseis antiaéreos do Patriot, Kiev teria que rever quais locais colocaria sob proteção das baterias do armamento que ainda possuem munições. E isso é o mesmo que dizer que a Ucrânia teria que enfraquecer a defesa de determinados potenciais alvos dos russos. Esta preocupação já está sendo tema de debate dos europeus, que hoje pensam em alguma forma de substituir os Patriot, mas, até o momento, sem resultado prático. A Ucrânia também perderia o acesso a foguetes e mísseis para seus lançadores múltiplos de foguetes, mais conhecidos pela sigla MLRS, tanto as unidades sob lagartas quanto as unidades HIMARS com rodas. Os Estados Unidos forneciam aos militares ucranianos dois tipos de munição para tal armamento: a GMLRS, que tem um alcance de até 90 quilômetros, e ATACMS, que pode chegar a 300 quilômetros. Embora a Europa tenha fornecido mísseis de cruzeiro Scalp e Storm Shadow, que são lançados de aeronaves, seu número não é suficiente para substituir totalmente os sistemas de foguetes de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Sem artilharia de longo alcance guiada com precisão, a Ucrânia teria sua capacidade de atacar os depósitos de armas, os centros de comando, campos de aviação e os campos de treinamento russos reduzida.
Esses ataques seriam fundamentais para interromper a logística e as cadeias de suprimento russas, forçando as tropas russas, por exemplo, a realocar as bases aéreas para mais longe das linhas de frente, embora, na prática, nem os ataques com mísseis de precisão, nem com drones em massa tenham realmente parado o esforço de guerra russo. Sua aviação militar continua com considerável facilidade, bombardeando as tropas ucranianas na linha de frente. Os europeus têm outros recursos de defesa aérea e lançadores múltiplos de foguetes, mas os norte-americanos já estão em campo em grandes quantidades e só precisam de reabastecimento e manutenção das munições, além do fato de que a indústria europeia, a nível de produção atual, levaria tempo para poder abastecer em quantidades satisfatórias a Ucrânia. Outra má notícia para Kiev é que os europeus já estão há tempo fornecendo armamentos em ritmo máximo. O governo dos Estados Unidos também está considerando cortar não apenas o fornecimento de armas, mas também o compartilhamento de informações com as Forças Armadas da Ucrânia, segundo informou o The New York Times. Ainda não está claro como a Ucrânia compensaria essa perda. Os Estados Unidos superam de longe os países europeus em termos de vigilância por satélite e outras capacidades de coleta de informações. Além do suporte de inteligência, Washington também poderia cortar o acesso dos militares ucranianos ao sistema de comunicações por satélite Starlink de Elon Musk. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, disse recentemente que os ucranianos estão trabalhando em uma alternativa e que já existiria alguma solução. De acordo com o político, a União Europeia também está trabalhando em uma possível solução envolvendo a GovSatcom, uma rede de sistemas de satélites governamentais em toda a União Europeia que deverá estar totalmente operacional até o final deste ano. Há um ano, quando o Congresso norte-americano estava paralisado na aprovação de um pacote de ajuda de 60 bilhões para a Ucrânia, um dos maiores desafios na linha de frente era a escassez de projéteis de artilharia. Desde o início do conflito até setembro de 2024, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia cerca de 3 milhões de projéteis. Os estoques europeus, no entanto, foram esgotados nos primeiros meses de 2022 e o aumento da produção foi difícil, só que isso sofreu certas mudanças. Em 2024, os países europeus produziram 1,4 milhão de projéteis e planejaram aumentar a produção para 2 milhões em 2025. Mesmo assim, segundo afirmou o próprio secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ainda no início do ano, a Rússia supera em vezes a produção de insumos militares de todos os países da aliança juntos. A saída dos Estados Unidos da ajuda militar a Kiev só aumentaria ainda mais essa diferença no número de munições que as tropas russas e ucranianas recebem. E isso só seria a favor de Moscou. No quesito carros de combate, os Estados Unidos enviaram poucas dezenas de tanques Abrams. Porém, centenas de blindados de diferentes propósitos foram fornecidas. Se houver vontade por parte dos europeus, os Abrams, que já foram destruídos em mais da metade, poderiam ser substituídos pelo alemão Leopard 2. Acredita-se que em 2023, a Ucrânia recebeu pelo menos 70 unidades do tanque europeu. Contudo, estima-se que os parceiros da Ucrânia possuem cerca de 2.000 unidades do referido tanque. É válido considerar que os ucranianos ainda dependem muito de tanques da era soviética, assim como carros da infantaria mecanizada, embora ultimamente eles estejam se tornando um pouco mais escassos no fronte, enquanto o uso de carros civis tem crescido entre as tropas ucranianas. Um ponto que merece atenção neste assunto é como os norte-americanos enviam produtos de defesa para a Ucrânia. Os Estados Unidos possuem alguns mecanismos jurídicos que podem cessar ou limitar consideravelmente o envio de armas desde as reservas do Exército dos Estados Unidos.
Estes programas possuem tanto caráter legal como executivo, o que revela o emaranhado de capacidades que tanto Trump quanto os congressistas norte-americanos têm no caso. Por exemplo, o principal mecanismo de envio de armas à Ucrânia é o Presidential Drawdown Authority, mais conhecido pela sigla PDA, que significa a Autoridade Presidencial de Retirada de Fundos. Ele permite ao presidente tirar dos depósitos de armas e munições do Pentágono e enviar para países que quiser, sem que haja autorização prévia do Congresso. Contudo, os congressistas podem bloquear futuras remessas das reservas do Pentágono que foram feitas por este mecanismo. Para isso, são exigidas votações entre os congressistas. Só que para barrar o envio de armas, Trump não precisa nem do Congresso, já que ele possui autoridade jurídica para tal coisa, caso julgue que o envio de armas e munições não correspondem ao interesse nacional dos Estados Unidos. Diferentemente do PDA, existe também o mecanismo USAI, que é a Iniciativa de Assistência de Segurança da Ucrânia. Só que este mecanismo não prevê o envio emergencial de armas e munições a partir das reservas do exército norte-americano. No lugar disso, o mecanismo serve para financiar a compra de novos armamentos a partir de fabricantes nos Estados Unidos ou parceiros dentro da OTAN, assim como projetos de longo prazo. Ambos os mecanismos são fundamentais para a Ucrânia, mas seu encerramento causa problemas a diferentes níveis. O mais perigoso é o bloqueio do PDA, já que ele é o principal meio da Ucrânia receber munições, veículos de combate, sistemas de defesa antiaérea e projéteis de artilharia. Segundo disse a CNN, Mark Kensian, conselheiro sênior do Centro para Estudos Internacionais e Estratégicos, com sede em Washington, Kiev começará a sentir os efeitos do fim da ajuda norte-americana entre 2 e 4 meses, já que os suprimentos europeus ainda mantêm o fôlego de seu exército. Isso daria uma estimativa de resistência ucraniana até, no máximo, agosto deste ano. Mas tenham atenção, isso é só uma estimativa que leva aos vários fatores que ressaltei anteriormente. Se nas condições atuais os ucranianos não conseguem avançar em Kursk e efetuam retiradas gradativas em Donbass e na direção de Kupiansk, na região da Kharkovia, o corte em pelo menos a metade do suprimento de suas tropas não poderia reverter o quadro na frente de batalha para algo positivo para Kiev. Uma coisa interessante é que ainda no início do ano, o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirill Budanov, afirmou aos deputados da Supremarada que se a Ucrânia não tivesse negociações sérias de paz até o verão europeu, que começa em junho e termina em agosto, então ela sofreria reais ameaças à sua existência. Ou seja, a inteligência militar ucraniana já considerava a real possibilidade de derrota total de seu país para a Rússia, mesmo ainda no contexto da chegada de armamentos enviados após aprovações do governo Biden. Fora os fatores que eu apresentei, deve-se levar em consideração como os generais ucranianos vão gerenciar suas tropas e táticas de combate no contexto do fim da ajuda norte-americana. O quanto os russos vão ser audaciosos? Será que eles vão intensificar seus ataques ou terão mais cautela? Qual será o ânimo dos ucranianos no contexto destas notícias e etc. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.